seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu sou Antônio Carlos Ferreira, estamos aqui para fazer a nossa aula de número 3 de ética profissional. Lembrando que as nossas aulas são simples, estão direcionadas para aqueles que estão estudando ainda, querem ter um pouco, avançar no seu conhecimento. Também tem para aquelas pessoas que já se formaram, mas ainda precisam de um up em determinados assuntos, e a gente está aqui direcionando para eles essas pequenas videoaulas bem simples, com linguagem simples, direcionada para melhor fazer o aprendizado. Tudo bem? Então, vamos avançar. Para quem quiser conhecer um pouco mais do Antônio, é só chegar e enviar um e-mail para mim, que é segurançaeergonomia@gmail.com. Lá vocês podem mandar sugestões para mim diretamente por e-mail, pedindo alguma coisa, dando alguma crítica e tudo mais. Também temos aqui o LinkedIn, que é o www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Fer-HSE-erg. E lá tem toda a vida profissional laboral do Antônio, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da trajetória dele. Também temos a nossa rede social, que é uma rede social, o Instagram, mais voltado para as questões pessoais, mas quem quiser também procurar alguma coisa lá, também está lá. Fiquem à vontade para poder pegar alguma informação pessoal do Antônio, para ver como é que é a vida dele, se ele é casado, se ele tem filho, se ele não tem, tá marcado lá, tem fotos muito legais lá, para quem quiser conhecer um pouco do Antônio na vida pessoal. Resumo da aula passada, pessoal. A aula 2, nós vimos as características fundamentais de uma conduta ética e o que é ética profissional, tá bom? Esse foi o resumo. Então a gente viu um pouquinho lá das características fundamentais de uma conduta ética, vimos todos aqueles exemplos claros que ficaram muito legais. Eu não vou ficar falando muito da aula 2, mas procurem lá, quem não assistiu, procurar assistir lá. E vimos também um pouquinho do que é ética profissional. Na aula 3, que é a aula de hoje, nós iremos abordar a importância da ética profissional e de seus benefícios. Como promover a ética profissional no ambiente de trabalho. Então, nós iremos trabalhar isso. Então, vamos lá. A importância da ética profissional e de seus benefícios. Quando um ou mais profissionais compartilham, profissionais éticos compartilham a rotina, bem como suas responsabilidades e objetivos, o ambiente de trabalho é também beneficiado. Então, basta perguntar para o pai, para quem ainda não está inserido totalmente no mercado de trabalho, mas às vezes você que já trabalhou, que trabalha já teve essas más experiências dentro de um local de trabalho onde tem uma equipe e nem todos se comportam de maneira ética. É chato, acaba prejudicando os demais, que a própria convivência dentro da empresa fica ruim. Por quê? Principalmente aquele que quer levar vantagem em tudo. Às vezes tem um colega de trabalho ali na equipe que quer subir de qualquer maneira, daí não se importa o que ele faz com o colega e fica ruim de se trabalhar. Fica um ambiente pesado, um ambiente ruim de se trabalhar. Não é verdade? E um bom exemplo de ética no trabalho, só para vocês terem uma ideia, é quando um boato passa a circular pelos corredores da empresa. Profissionais íntegros impedem a perpetuação das fofocas e mais, tendem a orientar os colegas de trabalho a não darem continuidade a essa prática. Então esse é o profissional ético, ele não dá atenção para esse tipo de boato, para esse tipo de fofoca. E nós, profissionais da área de segurança, isso é importante, porque normalmente nós ficamos entre a cruz e a espada, que acaba os trabalhadores de chão de fábrica, ele acaba vindo trazer informações para você, para a gente, que acaba não sendo condizente com aquilo que está a realidade. Numa reunião de CIPA também, só para vocês terem uma ideia, os membros da CIPA levam as informações, às vezes a gente está lá participando como convidado, e eles falam, eu já falei um monte de vezes para o encarregado lá, e ele não toma a iniciativa de melhorar. Aí você vai conversar para ajudar ele, você vai conversar com o encarregado, ele fala assim, eu nem sabia disso, ele nunca falou comigo. Então, quer dizer, isso não é muito legal, isso promove uma situação ruim. Esses boatos, quando é um boato, a gente já tem que parar ali, é verdade? Procurem conhecer um pouquinho das 3 peneiras de Sócrates, que vocês vão entender o que eu estou falando. Se não é bom, se é bom para si próprio, ele não pode ser bom para a maioria, ele tem que ser bom para todos. Então,
Faz o crivo das 3 peneiras lá de Sócrates, lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo bem? Só dá uma pesquisadinha aí no Google, vocês encontram tudo lá. A partir do cultivo de uma ética profissional, que vai da liderança à linguagem e mensagem da empresa para o mercado. Os benefícios são imediatos. Então, tudo aquilo que te promove de bom, né, através de uma boa liderança, uma linguagem adequada, mensagens fáceis de entendido para o mercado, os benefícios são imediatos. Então, vamos ver alguns desses benefícios, né, que nos trazem. Olha lá que legal, saúde física, física e psicológica, né? No momento que a gente vive, a gente precisa de estar bem sempre com as duas coisas. Então, o cultivo de uma ética profissional, ela traz muitos benefícios, né? E são imediatos, a própria saúde mental, psicológica, física e psicológica. Sabe aquela questão, quando a cabeça não pensa, o coração padece? É isso aí que a gente está falando. As duas situações, ela pode levar a uma situação ruim, pode trazer bom. Porém, um ambiente ético, ele nos favorece a nossa saúde. Porque a gente não vai passar nervoso, a gente não vai ter começar o estresse, a gente não vai ter, entendeu? A gente vai estar sempre alinhado com as coisas legais entre um com o outro. Isso promove a saúde das pessoas, né? De um ambiente para as pessoas. Aprimoramento dos relacionamentos e comunicação interpessoal. Como a gente citou o exemplo da fofoca. Então, aprimorar os relacionamentos é estar sempre disposto a ajudar o outro, sempre estar disposto a ser um relator de coisas boas, né? E a comunicação interpessoal, ela entra também com essa relação, porque se comunicar de forma legal, clara, objetiva, simples, e que favoreça o entendimento, não é sem linguagens subliminares ou segundas intenções nas palavras, isso é importante. Então isso favorece, né, dentro de cultivo de uma ética profissional, vai favorecer a boa comunicação e as boas relações. Aí mais duas para a gente trabalhar. Mais motivação e capacitação dos colaboradores da empresa. Então isso é fantástico, motiva mais, as pessoas vão estar mais dispostas, vão estar mais enfatizadas em conseguir os seus objetivos, por isso que eles vão ter essa motivação, que é o up a mais, né? Então o ambiente ético, o ambiente profissional ético, ele favorece isso também. Cenário propício para desenvolvimento técnico e pessoal, favorece com que as pessoas se desenvolvam, tenham as suas habilidades mais afloradas, eles conseguem mais mostrar do que é capaz, e aí também promove um bom desenvolvimento pelo lado pessoal também. Isso é importantíssimo. Então, o lado uma ética profissional, cultivo da ética profissional no ambiente de trabalho, ele vai favorecer o desenvolvimento do cenário propício para desenvolvimento técnico e também o pessoal, que é importante. Outras questões que cultiva, né, que o ambiente ético profissional ele cultiva, é o autoconhecimento e continuamente trabalhando, né, trabalhado. O autoconhecimento ele é fundamental. Quem não se conhece não pode falar que conhece o outro. Então, conhecer a si próprio tem suas vantagens e o ambiente ético profissional ele favorece. Para a gente ter um autoconhecimento, nós temos que praticar um pouco mais essas questões de quem sou eu, por que eu estou aqui. Não é realmente, eu sou Antônio, filho da Margarida, e trabalho aqui agora e tá bom. Não é isso. É o porquê das coisas, né? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Se conhecer. Então, esse ambiente ético também ele promove, ele faz esse cultivo de uma vida, um autoconhecimento. Faz com que a gente também busque o conhecimento e se conheça melhor. Respeito impera nas relações, né? Então, o cultivo de uma ética profissional, ele faz com que o respeito entre as pessoas sejam aflorados, né? Independente se é homem, se é mulher, se é homossexual, se tem as suas escolhas, que time de futebol torce, se acredita em alguma coisa, se não acredita, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é índio, não interessa. O respeito, a palavra respeito, ela não está mostrando cor, não está mostrando raça, não está mostrando nada além do que pessoas, seres humanos que precisam ser respeitados. É lógico que cada um pode depois também ter suas dificuldades, então a gente tem que respeitar as limitações e dificuldades de todos também. Então o respeito tem que imperar sempre, né? E aí, uma frase para vocês: ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas existe uma coisa que se chama respeito, né? Então respeitar
é fundamental. Eu não gosto das pessoas, mas eu tenho que respeitá-las, principalmente não porque eu sou obrigado, mas porque é uma coisa boa, que traz benefícios para a vida da gente de uma maneira bem geral. E também aí, ó, esse cultivo da ética profissional, ele também favorece a percepção de novos talentos, é mais fácil de identificar, e esses talentos também podem ser valorizados. E então fica fácil, já que a personalidade de cada um se sobressai com esse ambiente legal e ético, quando envolta em integridade, favorecendo a criação de um plano de carreira positivo para todos. Então fica muito mais fácil desenvolver talentos, né, de enxergar os talentos, de enxergar aqueles potenciais e também promover esse desenvolvimento para todos, né. E outro ali, os resultados da empresa tendem a ser melhores naturalmente, né? Tendem a ser melhores naturalmente. Então, os nossos resultados, os resultados da empresa, quando a gente trabalha melhor, tem melhor condição de trabalho nesse ambiente ético, os resultados da empresa também tendem a ser melhores naturalmente, porque todo mundo vai render mais, né? A tendência é essa. E também temos ali, ó, autopromoção, né, que não está aí, mas só para vocês terem uma ideia, autopromoção sem que o processo, não é, sem que no processo outros colegas de trabalho sejam prejudicados, ou seja, não querer subir, não querer fazer os outros de trampolim ou de escada. Então, essa autopromoção, de se autopromover, mas se autopromover não gera esse intuito de se autopromover sem precisar de utilizar as pessoas como barreiras ou como escadas, né? Comportamento ativo que visa a promoção do clima agradável e positivo entre todos. Então, esse ambiente ético vai gerar tudo isso, né? E agora, nós iremos ver um pouquinho aqui, pessoal, o que... né? Exemplos de ética no trabalho. Esse exemplo de éticas no trabalho. Vamos lá, o que é isso? Exemplo de éticas no trabalho. E aí, então, nós temos ali, ó, quer ver um simples exemplo que possibilita que usemos boa parte dos benefícios que nós citamos, né? Que mas no aspecto de quem não possui a ética profissional, aí daqui a gente vai falar o contrário, né? Digamos que após um feedback negativo, mas justo e transparente, colaborador espalhe que seu gestor deu uma avaliação ruim porque ele não gosta daquele profissional. Olha lá, o cidadão recebeu um feedback, um retorno negativo, porém justo e transparente. Feedback é um retorno que os nossos líderes nos dão justamente para nós crescermos, né? E essa pessoa, esse funcionário, espalhou o boato que o gerente estava querendo derrubar ele, que o gerente estava querendo estava armando para ele. E o que é isso? Gerou um clima ruim entre todas as pessoas e a produção começou a cair, né? Porque eles ficaram desmotivados com aquela mentira e as metas objetivos não foram alcançados. E a culpa recai sobre o gestor e os seus colaboradores, que não se entendem mais sequer nas pequenas coisas do dia a dia. Então, aí é um exemplo ruim, né? Só um exemplo, daí receber um feedback negativo, porém justo, né? E agora, o outro lado, né? Imagine um feedback, seu tal feedback negativo serve como inspiração para esse colaborador reagir a ser um profissional melhor. Olha bem, é isso que a gente tem que trabalhar nas pessoas, fazer com que eles busquem essas questões. E se o psicológico dessa pessoa que recebeu esse feedback negativo, mas que tem inspiração, o psicológico dele é estimulado e ele busca apoio dos colegas e tenta desenvolver seus pontos de melhoria e se destacar no feedback que venha depois. Como resultado, os colegas percebem que a integridade do gestor da equipe faz com que o desenvolvimento individual e coletivo, olha bem que interessante, seja uma realidade dentro da empresa. Eles se inspiram no exemplo de ética do trabalho do colega. Então, enquanto a gente teve uma situação ruim, né, que feedback negativo espalhou um monte de bobagem, de boatos ruins sobre o gestor, queria derrubar ele, no outro ele se inspirou e buscou ajuda dos colegas para desenvolver os pontos positivos e foi atrás e conseguiu, para ter no outro feedback, ter coisas melhores a serem ouvidas, né, aquilo que a gente quer. Isso desenvolveu na equipe toda, né,
uma sensação boa de que o gestor tem uma ética de trabalho muito boa e com isso merece todo o respeito. Tá bom? E aí agora a gente vai ali, ó, outros exemplos de atitudes éticas no ambiente de trabalho. Além da situação hipotética, né, que a gente falou agora, algumas atitudes, agora nós vamos trabalhar aquelas atitudes, né, pontuais, que tem que ser parte do dia a dia da gente, sem dúvida. Então, além da situação hipotética, algumas atitudes traduzem facilmente em exemplos de ética profissional, como essas daqui, ó. E aí tem uma questão, mas eu vou falar de alguma coisa. Gentileza, compreensão e respeito aos funcionários. Então, você técnico de segurança, profissional da área de segurança do trabalho, ou qualquer outro profissional, isso aqui não vale apenas para o ambiente profissional, mas para todos os ambientes da vida da gente, né? Gentileza, compreensão, respeito a todas as pessoas. Aqui fala de funcionários, mas estende a todas as pessoas, né? Atitudes colaborativas, ou seja, colaborar com o próximo, ajudar, que visam apoio a algum colega diante de um desafio, né? Então, ajudar as pessoas no ambiente laborativo, no ambiente profissional. Origem, né? O compartilhamento de conhecimento, que contribua com o desenvolvimento coletivo e não apenas do indivíduo. Então, eu busco, né, através do meu conhecimento, ajudar as outras pessoas da minha equipe, né? Eu trabalho num SESMIT, então eu não penso só em mim. Quando eu buscar alguma coisa de conhecimento para me desenvolver, eu tenho que tentar compartilhar com todos, ou com a maioria, para mostrar que eu estou ali para contribuir para o desenvolvimento de todos e ajudar a todo mundo ali. Respeito à cultura da empresa, né, bem como a sua hierarquia. Né? Então, para atitudes éticas, né, que eu já falei, é o respeito. O respeito é a principal. Se a gente trabalhar com essa palavrinha mágica aqui, ó, eu acredito que tudo isso é importante, mas se a gente trabalhar com essa palavrinha mágica aqui na vida da gente, ó, na vida da gente, né, que é a palavra respeito, nós iremos ter profundo desenvolvimento em todos os âmbitos da nossa vida. Então, esses são algumas situações em que a gente pode, né, trabalhar no nosso dia a dia e para poder desenvolver. E agora, para promover, como promover a ética profissional no ambiente de trabalho. Agora também vem situações muito interessantes, que está muito linkada com aquilo que a gente já viu anteriormente, e agora vocês vão entender um pouco mais. Agora é o grande finale para vocês desenvolverem tudo isso que a gente está falando. Ó. Agora você já domina tudo sobre ética profissional, que tal compreender como aplicá-la e estimular as pessoas? Como eu aplicar e também estimulá-la nas pessoas? Vamos lá? Então, são questões simples de exercitar no dia a dia, mas que fazem grande diferença no momento atual. E são elas, né? Algumas delas aqui. Ó. Promover a honestidade, né? A honestidade é você estar disposto a ser... estimule a honestidade para que os erros sirvam de aprendizado e não como um problema com elevado risco de crescer exponencialmente com outros segredos. Então, essa honestidade é você tem que se autoconhecer e assumir os seus erros. Não, eu assumo, eu errei, eu falhei. Por quê? Para a gente poder crescer junto, né? Não ficar quieto e deixar que outros sejam culpados, por exemplo, né, de erros que a gente cometeu, às vezes involuntariamente. Também temos ali o respeito e sigilo. Respeito e sigilo, acima citado, difere da questão aqui presente. Afinal de contas, né, existem situações em que o sigilo faz bem a equipe. Então tem hora que a gente vai ter que fazer manter o sigilo. Por quê? Porque tem hora que a gente tem que ficar quieto, tem que ficar na nossa, para não trazer constrangimento na equipe, né? O respeito e o sigilo, com informação pessoal de alguém que alguém confia na gente, para espalhar. Então isso não é bom. Então se alguém confia algum segredo para a gente, vamos guardá-lo. Como um problema pessoal de um colega, então é o que a gente está dizendo aqui. Isso não precisa ser levado às claras para todos, pois podem contaminar o ambiente de trabalho. Pode entrar como uma fofoca também, né? Esses segredos das pessoas a gente tem que trazer com a gente. Então respeitar e guardar segredo é bom muitas vezes. Portanto, a ética profissional no ambiente de trabalho também envolve segredos muitas vezes. Então, a gente tem hora que a gente tem que retrair, ficar quieto e não falar nada. Mas, quando tiver que falar, a gente tem que abrir, não temos que ser omisso não, tá bom? E,
comprometimento, né? Esse comprometimento é uma questão básica, né? Só que vale reforçar dentro de um guia com tudo sobre ética profissional, uma vez que ela vai acompanhar a reputação do indivíduo. Então, se comprometer sempre em ter o comprometimento em fazer as coisas da maneira certa, se comprometer em realizar as nossas atividades, se comprometer em ajudar as pessoas, isso é comprometimento de uma maneira geral, tá bom? E aí nós temos prudência. Um pouco de prudência não faz mal a ninguém, especialmente no ambiente de trabalho. Isso vale tanto, olha bem, tanto para evitar inimizades, quanto para alimentar sentimentos negativos. Então, ser prudente é você evitar situações ruins, evitar situações em que podem promover o desgaste da equipe, né? Evitar esse tipo de situação. Então, eu estou sendo prudente. Prudência e canja de galinha nunca faz mal a ninguém, né? Então, é isso que a gente tem que promover, né, dentro de um ambiente de trabalho. Por isso é importante aprender a racionalizar as emoções no local de trabalho, evitando e fazendo a gestão de conflitos de todos os tipos, de todas as maneiras. Então, o técnico de segurança, profissional da área de segurança, ele também vai trabalhar para ser prudente, ele vai trabalhar com a gestão de conflitos, ele vai tentar amenizar um ambiente ruim que acaso ele possa encontrar para evitar desgaste entre as equipes. Uma outra, só para uma frase bem legal, prudência é saber distinguir as coisas desejáveis daquelas que convém evitar. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então é isso que a gente está querendo trabalhar. Isso é prudência. Tá bom? Eu tenho que pensar, tem que ter uma outra aula, a gente falou da consciência, é pensar, analisar, será que é certo? Será que vai prejudicar alguém? Isso é a gente trabalhar com prudência. E aí, humildade. Mais uma qualidade que envolve fatores da ética profissional. Então, com humildade evita-se inimizades, desenvolvimento coletivo é facilitado e a empresa e todos os envolvidos convivem em harmonia e com naturalidade. Então essa humildade aí, ela também está com a questão de ajudar, mesmo que a gente tenha uma hierarquia um pouco mais elevada dentro do cronograma hierárquico, né, do organograma hierárquico, a gente reconhecer que somos pessoas iguais aos outros e temos que ajudar uns aos outros, né, no ambiente profissional, no desenvolvimento, como a gente viu também. E a privacidade, que é o respeito ao espaço do colega. Isso daí é privacidade. A gente já viu um outro item também, falando que da questão do respeito e sigilo. Então a privacidade está muito ligada ao respeito e ao sigilo. Respeito ao espaço do colega, sua vida pessoal, orientação sexual, crença e raça. Isso é importantíssimo. Nós estamos virando uma página da nossa vida em que respeitar a privacidade das pessoas era fantástico. Não fazer comentários que possam agregar trazer de maneira ruim, né, uma situação para um colega, aquelas brincadeiras maldosas com fins raciais, com fins homofóbicos, entre outros. Isso facilita o nosso desenvolvimento e da nossa ética profissional. E se a gente perceber que alguém faça isso, a gente também tenta cortar isso para tentar harmonizar o local. Com isso, qualquer elemento negativo, né, e antiético pode ser minimizado antes mesmo de assumirem maiores proporções. Então, pessoal, esses são algumas situações que a gente precisa trabalhar para desenvolver a questão da ética profissional dentro do nosso ambiente. O resultado imediato da aplicação dessas atitudes, né, de humildade, privacidade, entre outras, éticas no ambiente de trabalho, é que por meio da ética profissional, a manutenção do ambiente de trabalho pode seguir em uma ascendente. Algo fundamental para agregar mais seria colaboração, produtividade, positivismo e os valores em geral. Não estou pedindo para vocês deixarem tudo aquilo que vocês aprenderam de valor, de valores com a família para trás, simplesmente para você acrescentar algo mais se acaso estiver faltando. Os nossos valores não serão muito válidos se nós não trazermos com a gente a questão de que existe outra pessoa e que a gente precisa de ter o maior respeito para com ela. Então, trabalhamos essas questões e seremos, além de grandes profissionais, também seremos grandes seres humanos. A frase que eu deixo para vocês é o seguinte, uma vez um amigo me disse
No mundo existem bilhões de pessoas, bilhões de gente, mas existem poucos seres humanos, porque poucos pensam um no outro, tá bom? Então aí, ó, questão de humildade, ainda para você, humildade é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. Frase linda essa. Trabalhem na vida de vocês e vocês serão gratificados de alguma maneira, tanto no lado pessoal, quanto no lado profissional, quanto no lado espiritual. Nós estamos ficando por aqui, pessoal. Nossa aula está finalizando. Nossa aula vai finalizar agora. Então, eu agradeço a participação de todos. Um abraço, fiquem com Deus, né? Mas antes, não esqueçam lá de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Esqueça de deixar o like e também de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, tá bom? São vídeos simples, mas que agregam para a vida e o conhecimento de nossos, de vocês aí, tá bom? Um abraço.